Gente, boa noite para todo mundo. Quem estiver por aí, aproveitando das facilidades da internet, navegando aí pelo Instagram, manda um oi quem for entrando para eu visualizar vocês por aí. Ah, Kim já chegou, gente, pessoa pontual, rapaz, deixa eu já chamar ela. Para eu já subir aqui ao vivo. Ângela, minha amiga, boa noite. Depois que terminar aqui a live, eu já respondo, tá? Eu prometo. Vamos dar um oi para Kim. Oh, Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? É uma alegria muito grande, viu? Receber a sua pessoa aqui na minha casa. Obrigada pelo convite. Desde a pandemia, de antes, né, da pandemia, não nos vemos pessoalmente, mas vamos mudar essa realidade no domingo. Ah, falta pouco. Falta pouco. Domingo estaremos lá no lançamento do nosso livro. Que orgulho, best-seller. Best-seller, né? Que fique muito bem claro, né? Que as pessoas reconheçam aí nosso selo, best-seller. Quando a Andressa mandou uma mensagem, né, avisando que ia ter a quarta edição, se eu, né, queria participar, se tinha algumas pessoas que eu conhecia para recomendar, eu falei, conheço sim, conheço sim algumas mulheres que eu acredito que tem uma história, né, de transformação, de garra, de correr atrás dos seus sonhos, de realizar os seus objetivos. Você pode deixar que eu vou falar com essas mulheres para elas entrarem em contato com você. E uma delas, minha amiga Kim. Conta pra gente como é que foi para você receber o convite para participar de um livro, para escrever um capítulo num livro. Foi muito surreal, porque na hora parecia uma coisa tão distante, porque eu sempre fui apaixonada por livros, eu sempre fui aquela criança nerd que ficava com a cabeça ali afundada em algum livro, viajando, e aí perceber que eu poderia participar de um foi muito incrível, explodiu minha mente na hora. E aí veio primeiro a animação, aí depois veio a ansiedade do tipo, o que que eu vou escrever nesse livro? O que que eu vou colocar nesse capítulo? Ok, vou escrever um livro. Nossa, eu vou escrever um livro! Foi bem assim, foram dois momentos, tipo, oi, tipo, o que que eu coloco nesse livro? Mas e agora que eu tenho que escrever um livro? Foi muito assim, porque é, eu gosto muito de falar com as pessoas, eu gosto de trocar aprendizados, experiências com as pessoas, mas eu nunca imaginei pegar toda a minha história e consolidar em um capítulo e passar isso para as pessoas. Então, foi muito surreal. E o processo da escrita, conforme as lembranças iam vindo, conforme você decidia sobre o que escrever, era emocionante? Era aterrorizante? Como que era esse processo de escrever? Num primeiro momento, dá um branco, porque, como falei, parece que a nossa história nunca é boa o suficiente. Vem aqueles pensamentos negativos, né? Como todo ser humano. Então, o que que eu vou escrever comparado com a história de fulano, ciclano, rola aquela comparação. E depois, quando você começa a relembrar desde o início, parece que as coisas vão fluindo. E você vai vendo o quanto o seu caminho teve altos e baixos, e tanto os altos quanto os baixos, eles formaram a pessoa que você é hoje. Então, foi muito emocionante, muito rico. Tipo, olha só, por tudo que eu passei, e eu consegui passar. Então, poxa, olha que incrível. Até a força que a gente vê na gente fica maior, né? Sim, porque é como eu falei, a gente tem uma tendência a ver a se comparar, a se menosprezar, a se colocar num tamanho bem pequenininho. E quando a gente começa a olhar para a nossa história e valorizar a nossa história, ok, a gente não é maior que ninguém, mas a gente É começa do a amar. nosso tamanho. A gente vê o tamanho que é e começa a amar mais ainda a nossa história, se apropriar dela. O que que mais te emocionou quando você lembrou lá na infância, assim? O que que mais fez seu coraçãozinho disparar?
Hum, como eu Essa falei, menina, né, que adorava ler, a nerd. sim, eu era muito nerd. Sempre tive esse lado até hoje, né? Eu sempre gosto muito de estudar. É que hoje é mais disfarçado esse lado nerd, né? Mas, assim, quem me conhece sabe que eu sempre estou fazendo um curso atrás do outro, sempre lendo alguma coisa. Eu brinco com os meus pacientes que eu sou formada em cultura inútil, então é, eu leio de tudo um pouco. Mas o De que tudo um pouco. mais me emocionou foi que quando eu era pequena, eu era essa criança nerd, essa menina que ficava viajando no mundo dos livros, eu era muito insegura, eu era muito tímida, então eu até gostaria de conversar mais com as pessoas, mas parecia que tinha uma trava, alguma coisa que me impedia. E eu via as pessoas se expressando, conversando, escolhendo, partilhando, se divertindo, mas parecia que algo me segurava para vivenciar isso. E hoje, vendo isso e falando, eu consegui superar. Hoje eu consigo, por exemplo, para mim um orgulho imenso, eu consegui participar de uma live. Então, dar a cara para bater. A Kim, pequenininha, não Pôr teria a cara no coragem sol. não teria coragem de colocar a cara no sol. Então, foi muito incrível perceber isso. E essa menininha, o que que você acha que ela te falaria hoje? Eu acredito que ela, tipo assim, olha só, olha quanto a gente amadureceu, olha quanto a gente melhorou, quanto a gente cresceu em todos os sentidos. Então, assim, tenha orgulho de quem você é, tenha orgulho da sua essência, que foi uma coisa que eu percebi também escrevendo o capítulo, que quando a gente se compara, a gente tenta se encaixar na forma do outro, no formato do outro. E quando a gente olha para a nossa história, a gente vê que é única. Então, nunca vai existir outra Zeni, nunca vai existir outra Kim. E cabe a gente, né, a responsabilidade de trilhar dessa história e mostrar dessa história para as pessoas, porque elas podem inspirar outras pessoas a acreditarem nos sonhos delas. Sim, porque uma coisa que eu sempre converso com todo mundo, que eu gosto bastante, é de pensar que todo mundo tem algo a aprender e algo a ensinar. E saber que a minha história vai ser lida por outras pessoas e vai inspirar outras pessoas. Da mesma forma que eu li muitas histórias de mulheres que me inspiraram a ser a mulher que eu sou. Então, E olha que interessante, né? Esse girar do mundo de que outras mulheres vão ler a sua história e vão se inspirar, e isso vai ajudar elas a tornarem-se a mulher que elas querem ser. sim, tô rindo dos comentários aqui. Pizza no busão? Tá ficando não. Verdade, ó. Quais eram os sonhos que você tinha, Kim? Lá na infância ou na adolescência? O que que você sonhava? O que que você sonhava ser? Meu sonho era ser arqueóloga. Eu sou Hum, viciada em filme do Indiana Jones. E aí eu cismava que eu queria, quando eu era pequena, ser uma versão dele feminina. era isso pra minha vida. Eu falei, eu quero isso na minha vida. E aí, na época, eu comecei a pesquisar e falei, nossa, deve ser muito incrível ser arqueóloga, conhecer novos países e tudo mais. E aí eu descobri que você fazia história, depois você fazia uma pós em arqueologia, eu sabia a universidade que era e tudo mais. Só que aí, conforme eu fui crescendo, eu falei, tá, arqueóloga é bom, mas como que é isso na realidade? Na prática, né? No dia a dia. Ah, eu vou ali para escavação e já volto. Eu falei, eu não vou ser o Indiana Jones. E aí, eu não ia ter aquele chapéu de couro maneiro. Então, Nem aquelas botas. nem aquelas botas. Aí eu falei, não, se não tem isso, nem vou. Perdeu a graça. Perdeu a graça, mas eu queria muito ser arqueóloga. Eu quero ainda, né? Eu quero conhecer muitos países. É uma paixão que eu tenho é viajar. Então, e isso eu não perdi, que é esse sonho de desbravar esse mundão afora.
Entendi. E profissionalmente, depois que você falou, não, acho que eu não estou muito afim da arqueologia, o que que veio? Veio algumas coisas transicionais, então, tipo, cogitei direito, mas eu não sou muito da argumentação, cogitei medicina, pelo oba-oba da época, ensino médio, você está em fase de descoberta. E aí, nos 45 do segundo No tempo, segundo? no segundo tempo, assim, tipo, meu Deus, para onde eu vou? Eu comecei a ler, a estudar e fazer vários testes vocacionais. E aí sempre saía várias profissões, né? Eles dão geralmente 5, 6 profissões, geralmente em cada teste, e sempre uma que sempre aparecia era a psicologia. E eu falei, mas. Figurinha carimbada. Oi? Figurinha carimbada nos testes. Figurinha carimbada. Figurinha carimbada. Travou, esqueci como se fala agora. E eu olhava e falei, mas gente, psicólogo. Eu falei, eu vou ficar sentada só falando assim, fale mais sobre isso. Eu Como achava, você se sente em relação a isso? como você se sente sobre isso? E fazer uma cara de inteligente, assim. Eu falei, De inteligente foi ótimo. você faz, hum. Falei, mas eu não me vejo fazendo isso. E aí eu comecei a ver sobre as áreas da psicologia. Então, eu percebi que não era só a clínica clássica que eu poderia atuar, Uhum. tinha outras tantas coisas. Eu percebi o quanto a psicologia podia ajudar as pessoas. Então, é, um amigo meu, ele comparou a psicologia muito com a alquimia, um processo de transformação das coisas, né? Porque o paciente ele chega de um jeito, é, num consultório e ele vai se transformando no processo, né? E é uma coisa muito natural, não é uma coisa forçada. E aí eu falei, putz, gostei disso, gostei dessa Curti essa metáfora aí, curti. Gostou? E aí foi a escolha. Vamos para a psicologia. Vamos para a psicologia. Só que E aí, foi fácil? nem um pouco. Porque todo mundo espera que psicólogo seja mais experiente, uma postura mais velha e tudo mais. Até hoje, eu passo por situações, tipo, agora tem a minha foto no WhatsApp, mas antes não tinha. E aí, tipo, Não tinha? Ah, é você? é tipo, recepcionista, vem cá, chama a psicóloga. Aí eu, não, prazer aqui, tudo bom? Prazer, eu sou psicóloga. Ou então o pessoal achava que eu era um homem, né? Porque Kim é um nome, pode ser masculino quanto. Chama o doutor. Ele, ele, ele marcou um horário comigo. O Marquinhos já tá chegando? Então, aí tinha essa, né? Até hoje passo por isso, mas hoje eu levo numa boa, dou risada, enfim. Mas É. o curso, tipo, no início foi um baque, porque, como falei, as pessoas esperam que os profissionais sejam mais velhos, mais experientes e tudo mais. E aí eu cheguei para os 16, para 17 anos no primeiro ano de faculdade. E aí o professor, eu lembro que ele olhou para mim e falou assim: o colégio é no outro polo, tá? Aí eu falei, obrigada, né, pelo acolhimento, Eu vou na recepção. por toda a recepção. E aí, tipo, ninguém me levava a sério. Eu percebia que eu tinha que me dedicar muito mais para as pessoas perceberem, tipo, não, ela realmente está sabendo da matéria, está dando conta do semestre. Então, no começo tinha muito disso, de correr muito atrás para mostrar que eu dava conta. E aí foi passando o tempo, conciliar trabalho com estágio. A gente mora muito longe de tudo, então os estágios, nossa, os estágios eram sempre muito longe. Eram no final de semana, então abdiquei de muita coisa nesse processo. Foi um processo de imersão mesmo. Então, durante a semana da faculdade, final de semana era atendimento e estágio, ou leitura, ou relatório. E não é
menosprezando outros cursos, mas o curso de psicologia, ele tem uma, vou usar esse termo, uma vibe muito que durante o processo do curso, o próprio profissional se desconstrói, né? Ele Sim. vai revendo as próprias posturas, vai revendo as próprias crenças. Então é um curso muito pesado nesse sentido, porque a pessoa que eu entrei, no, assim, estava no primeiro ano, foi totalmente diferente da que eu saí no quinto. Então, não foi fácil, mas eu passaria de novo por essa experiência. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ô, Kim, me conta uma coisa. Você se formou, né? Concluiu sua faculdade, mas aí você não foi trabalhar especificamente com a psicologia. Como que foi essa fase para você? Então, no começo foi frustrante, porque eu tinha uma idealização, uma expectativa muito louca, que mundo cor-de-rosa, tá? Do tipo, eu ia sair da faculdade e já ter um emprego garantido, lindo e bem, Entrar no meu. tá tudo certo. E aí eu peguei o diploma, tirei o CRP, né, que é a carteirinha para poder atender, e aí eu falei, ué, E e agora? Tipo, assim, eu achei que tipo aquele meme do Pocoyo, tipo, vai pra onde? Falei, pra onde que eu vou? Onde eu vou trabalhar? O que que eu vou fazer? Aí bateu aquele frio na barriga. E aí eu comecei a mandar um monte de currículo. Tava lá escrito psicologia, eu mandava. Podia estar na China lá, tô ganhando mandando. um salário, uma ajuda de custo. Tava lá, psicologia, vaga de Experiência. experiência, vamos. E aí não ia, não fluía. Eu falando, não, não é possível um negócio desse. Não, não pode ser, não pode ser. E na minha cabeça não fazia sentido, tipo, eu não conseguir, sabe? Falei, não, o que Uhum. o universo, eu tentando entender o que que o universo tá querendo dizer pra mim, né? Que mensagem é essa? Que mensagem é essa? Eu falei, será que o universo tá dizendo assim, ó, psicologia não é pra você, não sai dessa enquanto é tempo, dá uma de leão da montanha e sai de fininho? Eu falei, putz, o que que eu faço, né? E aí, tipo, Esse trabalho que eu tive. 5 anos, eu falei, gente, é muito tempo. Aí, e fora, tipo, 5 anos de faculdade, fora curso, trabalho, extensão. Pensamento. Então, investimento em todos os sentidos, né? De energia, de tempo, de dinheiro. Eu falei, não, não é possível. Aí, eu comecei a atender na clínica. Eu falei, caramba, é legal, bacana, tô curtindo. Mas estava assim, um pé lá na clínica, outro pé no meu antigo emprego. Eu era concursada da Câmara e mandando currículo. Falei, vou atendendo enquanto não surge. Aí teve um concurso público. Eu fiquei entre uma das primeiras colocadas, não rolou também. E eu tentando. Universo, o que você está tentando mostrar? Você está tentando mostrar. E aí que caiu a ficha. Eu falei, ué, eu acho que é a clínica mesmo. Por que eu tô tentando fugir do óbvio? Outra coisa. Tá na cara, o universo tá tentando me mostrar que, Kim. Ó, tá aqui. Tá vendo? Você já tá aqui, você tá gostando. Pra onde você quer ir, menino? E nossa, eu me apaixonei pela clínica. De verdade, eu sei que tem outras possibilidades na psicologia. Admiro muito os outros profissionais de outras áreas, mas eu sou apaixonada pela clínica porque é um processo tão gostoso, tão íntimo e tão delicado, porque você lida com uma pessoa de cada vez, você lida com o sofrimento dela, você lida com a alegria dela, e entra naquela da alquimia, esse processo de transformação. Você vendo, você acompanhando, você participando.
E eu falei, gente, é isso. É isso que o universo está tentando me mostrar. É a clínica. Era pra onde eu não tava olhando. Tava tão perto de mim que eu não tava enxergando. Sim. Aquela lá, é o pior cego aquele que não quer ver, né? Eu fiquei, ó, em negação. Mas conseguiu ressignificar, olhar diferente, enxergar outra perspectiva e ver que realmente a clínica que estava já te acolhendo de braços abertos. Sim, foi muito isso. Tipo, eu falei, não, é a clínica, não tem outra. Quanto tempo que a gente já vai aí de atendimento? Ah, 5 anos. 5 anos atendendo. E desses 5 anos, você já pensou em fazer outra coisa? Depois que você entendeu que era isso que o universo estava te mostrando, tá? Ah, depois que eu entendi que caiu a ficha ali. Depois que eu saí do meu antigo emprego como concursada, eu cheguei a atuar 1 ano em uma ONG aqui de Iguaçu. Cheguei a trabalhar como psicóloga social, trabalhava com as famílias, mas assim, era gostoso, bem bacana, aprendi muito, mas é a clínica. Assim, depois que bateu, pronto, tipo, não me Porque eu vejo. acho que é esse aconchego que a clínica possibilita, né? Essa confiança, esse vínculo, essa abertura que quando a gente encosta a porta, né? E você consegue construir essa ponte com o seu paciente e ele realmente vai trazendo para você de tudo aquilo que está dentro dele que ele quer modificar. Quando a gente está atendendo em grupo, tem uma questão, né? De que eu não quero me mostrar tanto para todo mundo. Então, às vezes, eu me seguro um pouco mais, porque eu não quero que todo mundo saiba do que eu estou passando. Agora, no consultório, entrou, fechou a porta, sentou, ele entende que aquele é o lugar dele, aquele é o momento dele, e ele pode sim trazer tudo que ele tiver vontade de trazer para ser trabalhado. Não é muito isso. O paciente ele percebe que aquele é o lugar de conforto dele, é o lugar seguro para ele falar o que ele quiser, sem ser julgado. Então, é muito gostoso, por exemplo, ouvir de um paciente, tipo assim, sabe isso que eu tô te contando? É, ninguém sabe, só você. Alguém Sim. mandou beijos aqui. Peraí que eu não enxergo. Peraí. Beijo, Gel! Beijo da Dinda! Que dia que você vem aqui comer chocolate comigo? Afilhados, viu? Agora você já tem filha, a próxima, afilhados. Afilhados são a benção na vida da gente. Muito divertido ter afilhados. Tô esperando o convite, Eu ó. recomendo, Meus amigos e amigas precisam me convidar aí, ó, pra ser madrinha. recomendo. Recomendo, é muito divertido ser madrinha, muito, muito. Mais divertido que às vezes mãe, né? Porque a mãe tem que ficar cuidando, tá? A madrinha é mais oba-oba. É tipo, ô, Dinda, vem cá, Dinda, vem cá. Diz, Gina, vem cá brincar comigo, Gel, vamos fazer tal coisa, e aí a gente vai se divertindo. A afilhada é uma delícia. Kim, voltando um pouquinho na faculdade, né? Vocês fazem a faculdade, deixa eu me incluir por fora dessa. Vocês fazem a faculdade, e aí chega um momento que vocês escolhem uma área que vocês se identificam mais. Como que foi isso para você? Então, quando você entra na faculdade de psicologia, geralmente tem uma tendência a querer te empurrar a psicanálise por conta do Freud. Então, ficar Freud pra lá, Freud pra lá. Temos um Freud. Ai, baixa o intelectual ali, Freud pra lá. E aí, no começo, você fica, putz, psicanálise, incrível, tal. E assim, Freud foi. Aí penso no divã, né? Acho mó da hora o divã. Sim, não, tem paciente que entra assim a primeira vez e fala, ué, cadê o divã? Divã. Não tem divã, não. Aqui é o sofazinho pra gente sentar, conversar, né? Papear, fazer as estratégias, as técnicas. Aqui não tem divã, não. Ninguém deita aqui, ninguém dorme. Todo mundo trabalha. Pensa você ficando olhando pra cima e falando comigo, não. Vai olhar pra mim. Vai olhar, vai. Vamos lá, vão comigo. E
no começo tipo, tende a ir para psicanálise e tudo mais, e aí conforme vão passando os semestres, você vai conhecendo um pouquinho de cada abordagem. Sim. E aí, quando chega para o final do quarto ano, para o quinto, né, o último ano, você meio que tende a ter que escolher uma abordagem. Ai, agora. Tipo assim, vamos, vá, vá, filha. E aí eu comecei a atender usando a gestalterapia. A gestalterapia, ela trabalha muito esse lado mais humano da psicologia, olhar para o todo, de perceber o paciente não como partes, mas olhando ele por completo, uma visão mais holística dele. É uma teoria muito bonita, é uma teoria que faz muito sentido. Só que conforme foi passando o tempo de atendimento, eu fui percebendo que me faltavam algumas ferramentas. Era uma teoria Tá. muito bonita, mas eu não conseguia No auxiliar. dia a dia, No dia a dia, me faltavam ferramentas. E eu falei, putz, dá para pensar mais, dá para ir mais além com aquele paciente, dá para trabalhar muito mais, dá para fazer muito mais intervenções. E aí eu descobri, não, redescobri, né, a TCC, que é a Cognitiva me Comportamental. encontrei. Me encontrei na TCC, e a TCC, basicamente, para quem nunca ouviu falar, ela acredita que antes de termos as nossas emoções, nós temos alguns pensamentos. E uma vez que a gente trabalha esses pensamentos, a gente Tem outras emoções. tem outras emoções. Então, basicamente, estou resumindo a teoria assim, Uhum. uma frase. Vai muito mais além. E quando eu descobri a TCC e o tanto de possibilidades que eu conseguia ter com ela, eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, é isso que eu preciso. Porque é uma abordagem muito direta, é uma abordagem muito dinâmica. E eu gosto de trazer muito isso para a clínica. Eu não gosto dessa coisa do tipo, o paciente fala, eu fico, não, eu falei assim, eu sou a O psicóloga que que a aqui. gente vai fazer com isso? Sim, eu dou risada, eu brinco, eu indico filme, indico série, indico livro, a gente faz exercícios, aplica técnicas, dou puxão de orelha quando necessário. Então, muito mais fluido, muito mais dinâmico. E aí eu me identifiquei, me permiti trocar de abordagem. No processo deu um sustinho ali, porque você está acostumado a atender de um jeito, você vai para um outro, mas foi a melhor decisão que eu fiz, assim. E conta pra gente do Espaço Lumos. Ah, o espaço. Ó. O espaço é meu xodózinho. É assim, é um sonho que se tornou realidade. Porque, como você bem sabe, as pessoas que não estão assistindo, mas elas não sabem, mas você já sabe. Mas para quem não sabe, eu, depois que eu comecei a ser firme nessa questão de atender na clínica e tudo mais, das minhas metas, que eu tinha lá na minha listinha de metas, era ter meu próprio Você tinha consultório. desejos? A minha lista de desejos, eu tenho minha lista de desejos. Psicólogo também tem desejos. Sim, isso. E aí na minha lista tava lá, ter meu próprio consultório. Só que assim, eu tava bem calçando a sandalinha da humildade. Eu falei, é só ter a minha sala, acabou, atendi, e é isso. E eu atendia em um espaço, e aí calhou que o dono deu um ciricutico, pediu espaço, quero para ontem, vou reformar, vou vender, vou alugar. E aí, do dia para noite, a gente precisava achar um outro lugar. E aí eu falei, poxa, vamos pensar. Eu já vou ter que montar um outro espaço. Por que não montar um outro espaço, não só para mim, mas para outros profissionais, que também precisam de um espaço, para que eles não Sim. passem o perrengue que eu passei. Então, eu me juntei com uma colega de profissão e nós montamos o Espaço Lumos. E no começo foi bem devagarzinho, foi um profissional ali, outro profissional ali.
E foi uma experiência muito incrível, está sendo uma experiência muito incrível, porque além de exercer a parte da psicologia, da ser Dos psicólogo, seus atendimentos, né? meus atendimentos, a gente acaba se vendo como empreendedora, como empresária, como marqueteira, como administradora. A gente se vê em diversos papéis. E isso só reforça a força que a gente tem e a capacidade de se adaptar que a gente tem, de aprender coisas novas. Porque, por exemplo, eu sou de humanas, eu até então, para mexer numa planilha, era terrível. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou somar esse raio desse negócio, essa planilha? E hoje é fluido, tipo, eu não vivo sem minhas planilhinhas. É tipo tudo Uhum. pra mim. Então, você vai agregando papéis e isso é muito legal. Você vai vendo, nossa, eu posso ir mais além, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E o espaço é uma coisa que eu quero replicar em outros lugares. Eu quero. Se depender da minha cabeça de pisciana, Na minha lista de desejos, da minha lista de desejo, vai ter Lumos pro Brasil inteiro. Então, eu tenho muito dessa tour, eu quero replicar em outros lugares, em outras cidades, porque eu acredito que dá certo e eu acredito que é super necessário, porque uma coisa que eu vivenciei na pele e conversando com outros profissionais, o complicado de você ser autônomo é porque oscila muito o atendimento. Então, principalmente no começo de carreira. Então, é difícil você meter as caras, você alugar um espaço e falar, ah, tá tudo certo, tem esse dinheiro para alugar. Já era mobiliar assim, porque tudo custa dinheiro. E aí saber que você pode ter aquele espaço, ter indicações internas, ter um acolhimento de outros profissionais, ter uma equipe multidisciplinar para trocar experiências, trocar conhecimentos. Isso tudo parece que só fez ainda mais sentido com o que eu tinha feito de escolha anteriormente. então a lista só faz crescer da sua lista de desejos. Ah, sim, minha lista. Eu tenho uma tour. Depois que eu criei essa lista, a cada 6 meses eu vou e bato um olhinho nela, pra ver como é que Uhum. tá indo, entendeu? Revejo algumas coisas, tem umas coisas que eu tirei, tem coisas que eu acrescentei. Mas que eu acho que não tem mais, não. E aí vai indo. Ampliei o tempo, algumas eu diminuí, por aí vai. E vou trocando junto com elas. Vai indo, vai fluindo. O nome. Fala pra gente do nome. Por que Lumos? Ah, então. Lumos, em latim, é luz. E assim, a história vem ali. Lembra que eu falei que eu era uma criança que ficava viajando nos livros? A minha série, minha coleção favorita de livros é o Harry Potter. Tem até tatuagem Hum, aqui do Relíquias da Morte. Então, é na pele. na pele aqui, eu amo Harry Potter. Amo, amo, amo a série. E, como toda Potterhead, eu sei feitiço, né? Hum. Porque você decora a fala de filme e tudo mais. E aí a gente estava pensando em nomes, surgiram várias ideias. E aí eu pensei, poxa, peraí, lumos, quer dizer luz em latim. O que que a gente faz no processo terapêutico? A gente, Na alquimia terapêutica. na alquimia terapêutica, a gente dá luz. Então, pensando principalmente em processos, por exemplo, depressivos, o paciente chega com a nuvenzinha cinza ali em cima dele, aquela garoa, aquele tempo super feio. E aí, conforme as nossas intervenções, as nossas técnicas, o nosso A acolhimento, abertura dele. a abertura dele, porque tem a responsabilidade do paciente, viu, gente? Tem parte do paciente também, Sim. terapeuta. Psicólogo não luta sozinho, bem lembrados, hein? Não. Ainda não surgiu nenhuma especialização milagreira pra gente fazer. Não, não tem. E aí eu falei, putz, o que a gente faz é dar a luz. Dar luz a essa escuridão que eles acabam trazendo, né?
trazendo luz no sentido também de criatividade, de pensar em possibilidades. Muitas vezes a gente está acostumada tanto a ver as coisas assim fechadinha, ali só tem esse caminho e tudo mais. E aí também na terapia a gente aprende que tem plano A, plano B, plano C, e tem como pensar diferente do habitual. Então por isso que veio esse nome. Tudo bem, tudo bem. Vamos aproveitar que estamos aqui e pôr a cara no sol. Então, divulga o espaço, divulga aí as redes sociais do espaço e daqui. Boa! Põe a marqueteira aí. Põe a marqueteira. Então, olha, o Espaço Lumos tem nossas páginas no Instagram, né? É @espacolumos, tudo junto. E a minha página é @kimalbuquerque.pc. Aí. Já aproveitem, sigam a Kim lá na página dela, sigam o espaço, sigam a Z também aqui na página. E a gente agradece. E Lá, agora que a gente é dessas, né? Tem que pôr a cara no sol, a gente agradece. sim, e lá tanto a minha marca, já dando uma de marqueteira. Eu vou lançar minha marca, vou relançar minha marca, Psicóloga aqui em Albuquerque, no final de janeiro. Então, eu estou preparando junto com uma pessoa muito especial na minha vida, que é a Paula. Toda vai ter site, vai ter um Instagram totalmente novo, reformulado, vai ter intervenções, vai ter uma marca muito mais humanizada. E no espaço também, nós contamos com a Nicole, que é um amor de pessoa que cuida de toda a nossa parte de marketing. E nós temos, todo mês, os nossos profissionais, nós gravamos vídeos, stories, enfim, material cada vez mais atualizado, para trazer para vocês um pouco de como funciona a psicologia, a nutrição, a psicopedagogia e demais áreas que permeiam toda essa área da saúde. Então, seguir essas páginas também é ter um pouquinho desse mundo aí pertinho de vocês. E levando luz, né? Conhecimento, sabedoria. E levando luz, isso mesmo. Ó, eu anotei aqui, pra gente fazer um spoilerzinho, né, do seu capítulo. O título. É. Permita-se transformar este medo e conquistar seus objetivos. Por que você escolheu esse título? Por quê? Porque em todo o processo da minha vida, desde pititotinha até hoje, eu senti medo. Então, não foi aquela coisa tipo, meu Deus, que corajosa, ela foi meter as caras sem medo, sem ansiedade, sem nada. Não, bateu medo lascado. Vinha medo, vinha insegurança, vinha tristeza, vinha um turbilhão de coisas. Só que eu tinha duas opções. Ou eu ficava com medo e eu não saía do lugar que eu tava, estagnava e tipo, é isso, pessoal, vou ficar por aqui. Ou eu chegava e falava, não, eu vou com medo mesmo. Eu vou pegar esse medo, vou transformar e vou usar ele como combustível para chegar onde eu quero. Então, vou com medo mesmo, vamos que vamos e vai. Mesmo. Galera, vocês chegaram, então vocês vão junto comigo. Vamos que vamos e é isso. E assim caminha a humanidade, assim a gente vai aprendendo a viver, né, Kim? Sim, se a gente for pensar, tipo, eu continuo com o meu lado de gostar muito de coisas de história, né? As maiores invenções do ser humano, as conquistas que a gente teve, desde as picotinhas até as maiores conquistas, foi com base em alguma angústia que a gente tinha. E então a gente, meu, Dá tem uma um. solução, primeiro tem que ter um problema, né? Então, tinha algum problema e não, vamos, eu preciso pensar em como eu vou resolver esse problema. E aí criava-se alguma coisa. Então, eu pensei muito nisso. Foi indo. E assim, uma coisa que eu percebi também escrevendo, que eu não estava sozinha em nenhuma dessas etapas. Então, em todas as fases da minha vida, eu sempre tinha alguém ou alguém
pessoinhas que sempre estiveram do meu lado, que sempre se esforçaram para me ajudar. Foram pessoas que me deram força, que me impulsionaram, que falaram, ó, que tal ir por esse caminho, que tal ir naquele, ou se você for, eu vou estar junto. Me ouviram, acreditaram no meu potencial, quando em alguns momentos eu não acreditava. Então, você é uma delas e eu agradeço muito porque para quem está assistindo, a Zeni foi uma pessoa muito importante para toda a minha realização profissional, porque eu estava numa fase que eu estava tipo, e aí, vou para onde, né? O que que eu faço? E nesse Vamos ver das infinitas possibilidades que o universo oferece. sim, e aí você foi essa pessoa que falou, não, opa, tem Como esse. assim? Como que você não tá vendo o que eu tô vendo em você? Foi tipo isso. Então, é uma dica que eu dou para quem está assistindo também, que valorizem e conversem com as pessoas que vocês têm à sua volta, porque elas vão agregar muito nesse processo. Ninguém consegue nada sozinho. Hoje eu tenho ciência disso. Tudo que eu conquistei até hoje, nada foi sozinho. Sempre tinha alguém comigo. Então é um ponto que eu acredito que seja muito interessante para essa jornada. E eu acredito que quanto mais pessoas a gente tem junto com a gente, maiores podem ser os nossos sonhos, as nossas realizações, as nossas conquistas, né? Sim. Quanto mais você vai arrastando e vai falando, opa, vem cá, vem comigo crescer junto, vem comigo sonhar junto. E um vai acreditando no outro e todo mundo E cresce. todo mundo vai crescendo. Exatamente. Sim. Qual então é a mensagem que você quer transmitir às pessoas que lerem o seu capítulo? Que não é ruim ter medo, que não é ruim ter ansiedade, ter tristeza. É ruim você permitir que isso atrapalhe aonde você quer chegar. Então, eu sei que é difícil, que tem horas que dá vontade de empacar, largar tudo e falar, dane-se, eu não quero mais isso e sair correndo. Mas, opa, respira, vamos lá. Como que eu vou transformar esse turbilhão de coisas em combustível para chegar onde eu quero? Então, se eu pudesse deixar essa mensagem, seria essa. Eu não tenho mais você para tomar café comigo nos corredores, mas eu tomo café sempre com você. Hoje eu trouxe para poder te mostrar. Ela fica lá no consultório. Eu falei, eu vou levar para poder mostrar para ti, mas ela fica lá na minha sala. E ó, falando em Canadá, ó, ó o meu companheiro de À Canadá. noite, Márcia. Verdade aí, ó. Aí o acompanhante chegando aí. Então, e o Canadá foi outro sonho que eu consegui, não conquistei sozinha. Márcia, inclusive, foi uma das pessoas que mais me incentivou, porque foi outra situação que deu medo, deu insegurança. Afinal, você estava em outro país, falando uma outra É língua, isso. com pessoas que você não conhece. Então, também deu medo, mas eu falei, opa, como que eu posso aproveitar essa experiência melhor? E aí eu deixei isso me impulsionar. E bora viajar. Bora viajar! Que muito obrigada, né? Obrigada primeiro por ter aceitado o convite lá, de escrever o livro, por aceitar o convite também de vir fazer a live comigo. Vamos marcar outras por aí, que a gente gosta de falar bastante, a gente já pode aproveitar, Bora. né? E levar mais conhecimento, mais luz para as pessoas. Ai, olha, de verdade, obrigada de novo. Não canso de agradecer, tanto pela oportunidade de me trazer para essa experiência que foi ser coautora de um livro, e também por permitir falar um pouco mais do que a gente está fazendo nesse livro, do que a gente quer trazer, a mensagem que a gente quer trazer, porque não é só mais um livro nas bancas, é um livro que quer transmitir e inspirar pessoas a pensar, tipo assim, você não precisa ser a Mulher Maravilha.
você pode ser uma mulher normal, tranquila, vinda de uma cidade pequena como Embu-Guaçu, mas você pode fazer a diferença da sua forma. Então, é isso que eu queria trazer. E conquistar seus sonhos, né? Sim, conquistar seu sonho. Kim, obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Tenho muito orgulho da sua pessoa. E domingo a gente se vê pessoalmente lá no lançamento do nosso livro. Combinadíssimo. Muito luxo. A cara da riqueza. Gente, cara da riqueza. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação, pelo boa noite, né? Que vocês vão dando aí pra gente, pelos recadinhos. Eu não leio porque eu não enxergo, tá? Eu acho muito difícil enxergar aqui. E convido vocês para a live de amanhã. Amanhã eu preciso muito da ajuda de vocês, tá? Porque não vai ter ninguém aqui para me entrevistar, então eu preciso das perguntas de vocês para eu ter o que falar. Então, conto com a presença de vocês amanhã, que é o meu dia, né? Na quinta-feira, às 8 da noite, falando sobre o meu capítulo no livro Mulheres Extraordinárias. Ai, eu tô louca pra ler. Ó, Você vem, venha para me ajudar, por favor. partiu. E também agradeço, gente, ó, todo o carinho, todos os recados, todas as curtidas e toda a presença de vocês aqui hoje, que me deu muita força. E obrigada, Samantha. Foi uma das pessoas que abriu as portas do consultório dela, da clínica dela para mim, e é uma pessoa que, se eu tô atendendo também, é por conta dela e do incentivo dela. Então, ó, obrigada também. A Sam tem um papel muito importante, né, na nossa vida, assim, de olhar para a gente e confiar naquilo que a gente até aquele momento só podia entregar do que a gente estava sentindo, né? A gente não tinha nada de concreto para apresentar. A gente tinha o nosso desejo de poder atender e de poder ajudar outras pessoas, e a Samantha acreditou nos nossos sonhos, acreditou na gente, né, e abriu aí as portas do espaço dela para a gente. Então, gratidão para dona Samantha. Kim, um beijo, fica com Deus. Gente, boa noite. Até amanhã. Boa noite.